Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. A gente retorna, com essa aula, com produção textual, redação para vocês. Espero que vocês estejam bem. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, como de costume, vamos para a nossa acolhida. E o que nós temos para hoje, professora? Nós temos hoje também uma pergunta muito importante. Como me aproximar de Deus? E a gente traz um texto para que você possa fazer a sua reflexão. O caminho para se aproximar de Deus é se apropriar do poder dele em sua vida, é através da oração. A oração é o meio de nos comunicarmos com o Senhor. É a via usada para contarmos a Ele nossos temores, desejos e necessidades. É a maneira de acalmar a alma e a mente e deixar Deus falar a nós. É por meio da oração que adoramos ao Senhor, louvando-o por quem Ele é e expressando nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Na oração, intercedemos por pessoas e situações que nos cercam. Louvamos a Deus por todas as coisas que Ele tem feito. E lhe agradecemos de antemão por tudo que faz e pelo que fará por nossas vidas. Por isso, acredite, tenha fé e não deixe de fazer sua oração, certo? Feito isto, nossa acolhida, nós vamos agora para a indicação da nossa agenda. Nós temos aí a nossa acolhida, é um momento em que a gente conversa com Deus, nessa informalidade, onde você pega a sua agenda. Em seguida, nós vamos para a correção da atividade do nosso livro, da página 166 a 169, 175 e 176. Em seguida, a gente faz aí a proposta, a indicação do módulo 3, reportagem podcast, leitura e orientação de planejamento reportagem do podcast. Tem um site que eu estou disponibilizando, mas também tem no módulo de vocês a partir da página 32, módulo 3, página 32, tem todas as orientações de como chegar a essa reportagem, esse podcast, tá bom? Então, vamos aí para a correção da nossa atividade, página 166 a 169. Olha aí. Ampliando a linguagem, a descrição em gêneros do relatar. Nesta unidade, você estudou a descrição como um importante recurso empregado em relatos de viagem e em diários íntimos. Além desses gêneros, a descrição está presente em outros cuja sequência tipológica dominante é o relatar. Primeira, leia o trecho a seguir, extraído de um relato pessoal do escritor Daniel Munduruku. Tinha gente que dizia que o índio é preguiçoso, traiçoeiro, canibal. Eu ouvia isso dos meus colegas de escola e sentia muita raiva deles, porque eu sabia que isso não era verdade. Mas não tinha como fazê-los entender que a vida que meu povo vivia era apenas diferente da vida da cidade. E isso me fazia sofrer bastante, até porque o fato de ter cara de índio, cabelo de índio, pele de índio não me permitia negar a minha própria identidade. Coisas de Índio, versão infantil, São Paulo, Carlos, 2003, página 6. Item A. No texto foram feitas descrições, bem claras. Observe algumas. A. Preguiçoso, traiçoeiro, canibal. B. Cara de índio, cabelo de índio, pele de índio. Que trecho se refere à visão das pessoas não indígenas sobre os indígenas? O trecho A ou o trecho B? Aí você volta lá, fica claro que é o trecho A. Qual trecho se refere às características atribuídas pelo autor a si mesmo que define como indígena? Trecho B. Das descrições acima, qual é uma descrição física e qual é uma descrição psicológica? Descrição física, trecho B. Descrição psicológica, trecho A. Explique a importância da descrição em um relato pessoal. No relato pessoal, a descrição permite que o leitor visualize o que foi escrito, esclarecendo melhor os detalhes sobre os fatos, as pessoas e os lugares, certo? A gente vai ir para a página 167. Leia um trecho extraído da carta de Pero Vaz de Caminha, escrita na época em que os portugueses chegaram ao Brasil. A carta foi dirigida ao rei Dom Manuel, relatando sobre os habitantes, o território e os costumes dos povos que aqui viviam. Nesse trecho, Caminha descreve 2 indígenas que foram levados até a embarcação de Pedro Álvares Cabral. Vamos lá. A feição deles é serem pardos, quase avermelhados,
de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão, em relação a isto, com tanta inocência como tem de mostrar o rosto. Traziam ambos os beiços debaixo furados e metidos por eles ossos brancos do comprimento de uma mão, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e o que lhes fica entre o beiço e os dentes é feito como um roque de xadrez, e de tal modo trazem ali encaixado que não os magoa, nem lhes estorva a fala, o comer, nem o beber. Carta ao Rei Dom Manuel, terceira edição, Rio de Janeiro, 2002, página 21. Que aspecto dos indígenas Pero Vaz de Caminha descreve nesse trecho? Os aspectos físicos. Tem cor parda, rostos e narizes bem feitos, andam nus, possuem os lábios inferiores furados e enfeitados com ossos. Qual é a importância de Caminha ter descrito o indígena para o rei de Portugal? Com base na descrição, o rei poderia visualizar como seriam os povos que aqui viviam. Então, o que a gente conclui dessas questões iniciais do oitavo ano? Que descrever é representar verbalmente um ser, tá certo? Um objeto, uma cena, uma situação mediante indicação de características que os particularizam e individualizam. A estrutura de uma descrição costuma formar-se, em geral, pelo verbo ser e um adjetivo. Certo? Leia o trecho de um relato do músico, escritor e professor Arthur Netroviksky, em que ele relata algumas experiências vividas por seus avós. Na época que meus avós chegaram ao Brasil, por volta de 1920, praticamente não havia automóveis. Os poucos que haviam eram aqueles tipo bem antigo, grandões, pretões, com pneus duros. 20 anos depois, a paisagem era outra. Ainda não havia nem a metade da metade do que a gente vê hoje aí nas ruas, mas os carros eram cada vez mais modernos e mais numerosos. O que Netroviksky descreve nesse trecho? Ele descreve os carros da década de 1920. Que palavras ele utiliza para caracterizar o objeto de sua descrição? Antigo, grandões, pretões, com pneus duros. Qual é a classe gramatical dessas palavras? A maioria deles é adjetivo. Antigo, grandões, pretões, duros. Explique qual é a função da descrição nesse fragmento. A descrição desse trecho serve para constatar os carros da década de 1920 com os atuais, a fim de que o leitor possa visualizar os modelos dos carros antigos, diferenciando dos modelos mais modernos. Certo? Aí nós vamos para a página 169. Leia a tirinha a seguir, na cidade, na roça. Na tirinha foram colocados em contraste dois ambientes. Identifique e explique o que consiste esse contraste. No primeiro quadrinho, o ambiente é urbano. No segundo, é uma área rural. O contraste está na oposição entre carência e excesso. As pessoas da cidade desejam sol. As que vivem na seca querem chuva, conforme enfatizado, pelos balões do pensamento. Faça uma descrição das situações vivenciadas pelos personagens, buscando detalhar os ambientes em que se encontram. Você vai dizer, no ambiente 1, estão em cenário urbano, várias construções, nós vemos os prédios, casas, você vai dizer tudo que você consegue ver. Estabelecimento comercial, tem poste de energia elétrica instalada, a gente observa aí nas ruas. Eles utilizam botes como meio de transporte, pois o excesso de chuva acarretou enchentes e transforma a cidade em um lugar caótico, difícil de trafegar, passar. Ambiente 2. O personagem achado está rezando por chuva, pois o ambiente que ele está marcado pela vegetação da caatinga, solo seco, quando a gente pode observar, há calor intenso e a gente percebe fortemente a carência acentuada da chuva. Tá bom? Aí nós vamos agora para a página 175. Pronto. E na leitura do texto 1, foi possível identificar dois posicionamentos diferentes. Espero que vocês tenham lido, Associações favoráveis às propagandas infantis e de outras associações contrárias a tal procedimento,
Que argumentos cada uma das partes utilizaram? Aí vocês vão dizer, né? Os pais, ativistas e entidades são contrários, pois acreditam que o público infantil é facilmente influenciável pelas propagandas, e isso pode prejudicar o desenvolvimento deles. Já os anunciantes, emissoras, revistas, empresas de licenciamento e fabricantes criticam, pois não conhecem o CONANDA e acreditam que a instituição quer fazer uma imposição, já que existe outro órgão regulador responsável por isso. Em redações de provas oficiais, os trechos de textos apresentados para dar subsídio à redação dos candidatos são chamados de textos motivadores. Nós vamos para a página 176. Sobre o texto motivador 2, responda. De que forma a maioria dos países trata a publicidade infantil? A maioria dos países opta por fazer a proibição parcial, indicando que nesses lugares há definições mais precisas com relação aos horários e faixa etária. B. Que informações relevantes o candidato poderia extrair do infográfico apresentado como texto 2? O infográfico mostra um panorama da forma como a publicidade infantil é tratada em alguns lugares do mundo. Isso poderia ser incorporado ao texto do candidato para estabelecer relação com a situação da publicidade infantil no Brasil, né, por exemplo. Com relação ao texto motivador 2, ele é favorável ou contrário ao que defende o CONANDA? Explique. Né? Ele é contrário, né, oitavo ano, pois defende a ideia de que a criança deve estar em contato com as informações do mundo exterior, para que ela aprenda a analisar os fatos e decidir, quando se tornar adulta, o que é necessário ou não consumir. De que forma os candidatos podem fazer uso dos textos motivadores para sua produção textual? O candidato pode, por exemplo, citar ou parafrasear as informações de sua argumentação. No entanto, não deve copiá-las, né, integralmente. Uma das características da prova do Enem é solicitar aos candidatos que elaboram propostas de intervenção. Né? O Enem ele usa essa estrutura. Leia as possíveis intervenções a seguir e marque a que poderia ser considerada como contrária aos direitos humanos. Aí nós temos como primeira opção censurar as propagandas direcionadas às crianças, criar leis que regulamentam o horário e a faixa etária para exibição, participação mais efetiva e constante dos pais na vida das crianças. A escola poderia ajudar a formar crianças mais conscientes. Então, a gente assinala o primeiro quadrinho, censurar as propagandas direcionadas às crianças, tá certo? E assim, né, gente, a gente encerra, né, o uso do nosso livro, encerra nessa aula, e a gente vai ficar usando como suporte o nosso módulo, né, que vocês sabem que ele também tem nessa divisão, né, um rodapézinho voltado à produção textual, e eu deixo aí para vocês como indicação, né, da página 32 a 33, que vocês vão fazer, 34, essa reportagem, podcast, tá certo? Olha aí, você vai ler uma reportagem que trata de um problema bastante evidente na nossa sociedade, a desigualdade social. Nessa reportagem, diferentes dados foram apresentados a fim de exemplificar o assunto e comprovar as informações divulgadas. Agora, né, você terá a oportunidade de criar uma reportagem que apresente ao leitor informações sobre outro problema social. O texto deverá ser publicado no blog da escola, que não vai ser, né, no caso. Você vai só apenas anexar lá na plataforma, no Classroom, por meio de um podcast, forma de transmissão de arquivo em que você fala e expõe suas opiniões sobre os mais variados assuntos. E aí a gente vai ter o passo a passo, tá certo? Você vai analisar e você pode estar curioso, mas professor, o que é um podcast, né? É uma forma de transmissão de arquivos de áudio na internet criada para disponibilizar informações em geral e compartilhar opiniões sobre os mais diversos assuntos, como em programas de rádio, costumam ser divulgados em blogs ou em programas de podcasts, né? Vocês não vão mandar esse áudio para mim, mas vocês vão escrever tal qual vocês estivessem falando. Vai ser uma reprodução fiel da sua fala, né? Da sua organização da reportagem no qual está sendo pedido, tá bom? E a gente dá a indicação, né, de um link, tá certo? Deixa eu voltar lá, né? Para que você possa ver. Olha aí, né? Esse site aí que você pode dar uma olhada, tá certo? E assim poder estruturar melhor a sua atividade. A gente vai terminando, né, a nossa videoaula. Espero que vocês fiquem bem, pesquisem,
Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.